Sessão 152, Jesus indo para o Getsemane, meus irmãos. O que nós estamos para ver aqui vai ser o nosso fechamento dessa nossa tabela cronológica da última ceia. Da última ceia. Nós estamos vendo aqui agora nessa sessão a saída para o jardim, é o que veremos. Veremos a segunda predição da negação de Pedro, apesar de já termos lido essa predição quando lemos a sessão, o tópico, a etapa 6 da nossa cronologia. Nós já vimos a primeira predição, então vimos a segunda também. Mas essa sessão a gente vai ver a etapa 8, vai ver a etapa 9 e vai ver depois isso concluído, Jesus indo para o Getsemane nessa sessão 152. Então, meus irmãos, essa sessão ela tem as etapas de Mateus e Marcos, mas também tem em Lucas e João. Meus irmãos, vamos ler aqui logo. Vamos colocar a câmera aqui desse lado, vamos ler aqui logo essa parte de Mateus e Marcos. Olha só, depois de terem cantado o hino, lá no cenáculo, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles saíram da sala do primeiro e daí foram para o Monte das Oliveiras. Marcos diz a mesma coisa. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui, meus irmãos, em Lucas e João, ele diz bem assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: aqui vai falar o que é que Jesus falou no Monte das Oliveiras. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos, João 18, vê que João 18 veio logo após o João 17, que é a oração sacerdotal de Cristo, que a gente acabou de ler. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Irmãos, já estudamos Monte das Oliveiras, Monte Sião, Vale de Cedron em uma aula específica, tá? Em um estudo desses estudos anteriores, desses estudos que a gente está fazendo, em um desses estudos anteriores, a gente já estudou tudo isso. Nós tivemos uma aula exclusiva para isso. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Então, Jesus foi para um jardim, né, para um olival, lá no Getsemane. E aqui, a partir de Mateus, vamos girar aqui para o outro lado de novo mesmo. A gente vai ficar alternando algumas vezes. Ele diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: gente, daqui para cá, existe uma coisa que a gente precisa ter atenção. Eles saíram do cenáculo e no meio do caminho a gente vê que houve a segunda predição da negação de Pedro. Então, nesse espaço em branco aqui, há a segunda predição da negação de Pedro. Inclusive, olha aqui, ó, Mateus 26, 30, está aqui o 30. Do 31 ao 35, que é a segunda predição da negação de Pedro, está aqui entre o 26 e 30 e do 36 ao 46. Olha aqui, ó, 36 segue em diante. Como já foi comentado, esse comentário M, ele vai falar disso. Então, aqui nesse espaço em branco, aqui está a segunda predição da negação de Pedro, que é a nossa etapa 9, tá? Aqui, olha, do versículo 30 de Mateus 26, versículo 26 de Marcos 14, versículos 29 e 40 e o versículo 1 de tanto de Lucas 22, assim como de João 18, respectivamente, são a etapa 8, meus irmãos. São essa etapa 8, saída para o jardim. E aqui, depois dessa etapa 8, depois do versículo 30 e do versículo 26, de Mateus 26 e Marcos 24, tem a segunda predição da negação de Pedro, tá, meus irmãos? Então, essa parte aqui da segunda predição conclui-se aqui, para a partir do versículo 36 de Mateus 26 e versículo 32 de Marcos 14, já entrar uma outra sequência fora da Santa Ceia, já não está mais na Santa Ceia, já é Jesus indo para o Getsemane mesmo. Getsemane mesmo. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. A gente já mostrou, já fez uma aula mostrando isso aqui para os senhores. Mas deixa eu mostrar de novo como é que está no livro aqui, gente, a sessão, tá? Como é que está arriscado. Tá vendo aqui, olha, etapa 8. Deixa eu ver aqui, é difícil. Etapa 8, etapa 8, etapa 8, etapa 8. Da nossa cronologia. Já aqui, meus irmãos, tem a etapa 9, em que tem a segunda predição da negação de Pedro. A partir disso, toda essa parte aqui embaixo já é a parte para o Getsemane. Olha o que é que está escrito aqui. Ó. A gente escreveu aqui no livro, cadê? Girar para o outro lado. Jardim do Getsemane. Essa parte aqui que já está riscada, já é a parte do Jardim do Getsemane, tá, meus irmãos? Tanto essa parte aqui que está riscada, quanto a parte que está do outro lado aqui, é tudo já Jardim do Getsemane. Tá, meus irmãos? O resto da sessão inteira é Jardim do Getsemane, e com essa sessão a gente vai fechar a chamada parte 11 do livro, fecha praticamente toda a parte que
precede a traição, prisão e crucificação de Jesus, para na próxima sessão a gente já estudar a prisão e crucificação de Jesus. Então a gente acabou de ler a parte da etapa 8, que eles saem para o jardim, teve a segunda predição, e a partir de agora, meus irmãos, a gente vai ler a parte de Jesus no Getsemane. Já encerramos nesse momento a parte da última ceia da quinta-feira à noite, tá, meus irmãos? Foi encerrado essa parte bem extensa, bem rica, para a gente ter esse conteúdo. Então vamos seguir para Jesus no Getsemane. Vamos para cá, meus irmãos. Vamos começar com... puxar a câmera para cá para a gente pegar Mateus e Marcos. Vamos começar aqui com Mateus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Getsemane era um jardim lá no Monte das Oliveiras, tá, meus irmãos? Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem são, meus irmãos, dois filhos de Zebedeu? Tiago e João, né? Então foi Pedro, Tiago e João que foram com Jesus. Tiago, o maior, e João, o discípulo amado. Levando consigo Pedro e os dois discípulos, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, tristeza de morrer. Terrível, né, gente? Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Interessante essa passagem, né? Vamos ler o paralelo aqui de Marcos. Diz bem assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela... Difícil, né? A gente diz bem assim, mas Jesus estava querendo desistir. Ele estava na condição humana também, meus irmãos. Numa condição ali, a gente viu o quanto Jesus teve que ter uma carga, uma paciência para suportar tudo o que suportou e saber que vinha para cima dele tudo o que viria a ocorrer. E outra, aí o que eu vou falar agora é uma questão a ser debatida, né? Mas a sensação de ser abandonado pelo Pai, se ele ia receber a condição de pecador, o desamparo. Então isso é uma dor considerável, né? A questão do desamparo. Ele podia perder tudo, mas perder a presença do Pai, ser desamparado pelo Pai, talvez fosse até uma das piores coisas para ele. Então ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim essa hora, afasta de mim esse cálice. E dizia no versículo 36, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Meu Deus, que tristeza, né, gente? Tristeza, o Senhor Jesus passou, meu Deus. Vamos lá, gente, vamos virar aqui para o outro lado. Lucas, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha, a situação era tanto que Lucas disse que um anjo do céu apareceu para confortar o Senhor, né? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, que Lucas falou, né, meus irmãos? Ele estava tão angustiado e orou tão intensamente nessa angústia que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Existem alguns estudos, artigos, né, que tratam a respeito disso aqui, e que isso pode ocorrer em momentos de angústia profunda, angústia terrível, né? Desses estudos. E aqui a gente vai fechando essa parte na outra passagem, vamos para Mateus. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. É aquele vigiar e orai para não cair em tentação, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Que angústia, Jesus, meu Deus. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo.
porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. 3 vezes ele foi orar, né, gente? Voltou, eles estavam lá dormindo, Jesus acordou, depois foi, voltou, estava dormindo de novo, aí eles deixou e voltou para orar dizendo as mesmas palavras. Ele estava clamando ao Senhor para que, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Meu Deus. Uma noite fria, estava frio, a gente vai ver lá na frente que Pedro vai estar esquentando as mãos, era inverno para eles. E Jesus, com toda essa carga nas costas, cansado, né, com tudo isso. Os discípulos tinham acabado de brigar para ver que era o melhor, tudo batendo boca, a semana cansativa, seja era na noite aí, ou talvez na madrugada de quinta para sexta, a noitezinha aí de quinta para sexta. Todo mundo cansado dessa semana. No outro dia seria uma sexta-feira de Páscoa também, a Santa Ceia foi nessa quinta. Desde o começo da semana, todo mundo na correria. Jesus já vinha enfrentando há muito tempo, há muitas semanas, fugas, e a gente vê como quem está em cima de Jesus, toda essa pressão, chega um momento desse aí, ele está angustiado, né? E não só por conta de tudo que ele receberia, mas talvez principalmente por conta do desamparo. Isso aqui é uma questão que cabe um estudo, né? Uma questão a ser argumentada, debatida, isso que a gente falou. Mas é interessante a gente também ter isso em mente. Vamos para Marcos, meus irmãos. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, se encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Quer dizer o quê? Estou dormindo, Senhor. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vem aquele que me trai. Antes da gente partir para a próxima parte, falta essa última passagem aqui de Lucas. A gente vai ler essa última passagem aqui de Lucas, meus irmãos, que diz assim: Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. E a gente vê aqui, fechando tudo isso aqui, que acabou essa parte, e Jesus disse aqui, como a gente leu em Mateus e Marcos: Levante-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Já estava chegando Judas, com as pessoas. A partir desse momento, meus irmãos, nós estamos entrando na parte da traição, prisão de Jesus. Na quinta-feira à noite, na manhãzinha seguinte, às 9 da manhã, ele já estaria numa cruz. A Via Dolorosa aconteceu antes. A chamada Via Dolorosa é a parte que Jesus carrega a cruz até lá, o monte que ele vai ser crucificado, que a gente vai ver que é o Monte Calvário, o Monte das Caveiras. Muita gente chama de Gólgota. E a partir do próximo momento, na próxima aula, a gente já entra nessa próxima parte da morte de Cristo, traição e prisão de Jesus, meus irmãos. Deus nos abençoe e nos permita estar lá na próxima aula.